gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Essa é uma das missões da CUFA, a Central Única das Favelas, que pretende levar isso para todo mundo. Hoje eu recebo Bruno Kessler, presidente da CUFA DF, a Central Única das Favelas aqui do Distrito Federal. Que prazer te receber aqui, muito obrigada pela presença. Que isso, prazer é meu, obrigado pelo convite, Márcia. Pra gente é sempre muito importante falar do nosso trabalho, da nossa atuação e daquilo que a gente está fazendo. Um trabalho importantíssimo, um trabalho fundamental. E eu queria começar esse papo você explicando pra gente a origem da palavra favela. Porque a gente tem agora, muita gente fala comunidade, muita gente quer dizer o termo favela, eu moro numa favela, muita gente não quer, então fica esse debate, mas eu achei interessante essa história da origem do nome, então eu queria que você começasse contando pra gente. Perfeito. Esse é um debate que existe assim, em diversas esferas dentro da CUFA, porque nosso país é um país gigante, então diverso, então em cada estado a gente tem uma certa até dificuldade das pessoas às vezes entenderem, aceitarem, ou como que chama, ou como que fala. Eu falo porque a gente tem CUFA hoje em todos os estados, e cada presidente de cada estado às vezes traz uma questão em relação a isso, e é um debate sempre ativo na CUFA, né? Uhum. E a gente chegou a algumas conclusões. A origem do termo favela, ele veio do Rio de Janeiro, né? Foi quando os soldados voltaram da guerra, eu não vou me recordar agora exatamente o ano, mas eles retornaram da guerra e receberam alguns terrenos e alguns morros no Rio de Janeiro, dado pelo governo, uma bonificação, né, por eles terem participado. Só que isso acabou gerando um certo descontentamento ali Não tinha muita das áreas nobres, né? Por conta que era Uhum. muito próximo de regiões nobres do Rio de Janeiro. Enfim, a origem da palavra favela vem de uma planta chamada favela, que era muito presente no Nordeste, e algumas pessoas acabaram trazendo essas plantas para o Rio de Janeiro, levando para o Rio de Janeiro, e ela acabou crescendo ali, né, nesse território. Então, daí surgiu o termo e o nome favela para esses territórios específicos. Algumas dessas favelas, né, foram realocadas para lugares mais distantes, como é o caso da Cidade de Deus, né? Uhum. Começaram a surgir as primeiras favelas no Rio de Janeiro. Eu não sabia que era uma planta. Se eu não me engano, o primeiro nome, a primeira favela tinha o nome de Morro da Favela, se eu não me engano, acho que esse é exatamente o nome. Uhum. Enfim, e a partir daí acabou crescendo. E aí, em outros estados, quando começaram a surgir lugares que tinham as mesmas características físicas, né, e estruturais, e com os mesmos problemas desses territórios, acabou sendo denominado também de favelas, né? O nome ganhou o país, né? Ganhou o país. Uhum. E aí, existem várias questões em relação a isso. Durante um tempo, tentaram mudar o nome de favela para comunidade. Pra gente, pra CUFA, independente do nome que se utiliza, né? Que seja comunidade, que seja palafita, que seja invasão, que seja o que for, o mais importante, o nosso principal objetivo é mudar a realidade das pessoas que moram nesses territórios e dos próprios territórios. Do que a pessoa quiser chamar, a gente já não entra mais tanto nessa questão. A gente quer realmente mudar a realidade das pessoas. É claro que a gente, por carregar o nome de favela no nosso nome da instituição, a gente defende que as pessoas precisam entender a potência desse nome, não o estigma negativo. Exatamente, porque já tem uma identidade, porque normalmente a gente fica sabendo tem uma história, a gente fica sabendo o lado ruim, né? Chega pra gente normalmente o lado ruim das favelas, da violência, de todos os desafios que tem lá dentro. Exatamente. Mas tem um outro lado que não é mostrado, que é muito rico. Inclusive rico de dinheiro mesmo, de movimentação de dinheiro dentro dessas comunidades ou dessas favelas. Perfeito. Em 2015, o Celso Ataíde, que é o fundador da CUFA, né? A gente costuma chamar ele na CUFA de gênio, porque é um cara que não tem o ensino médio completo e conseguiu construir algo tão gigantesco que é a CUFA. Hoje é um empresário de sucesso, tem a Favela Holding, é uma empresa que tem 25 negócios, que são negócios que desenvolvem outros projetos dentro de favelas, então... E que estão transformando a vida das pessoas, né? Porque não é quando fala assim, ele é um empresário bem-sucedido, mas é um empresário bem-sucedido fazendo uma coisa social. Perfeito, exatamente. E a essência do Celso é isso, né? Ele é um cara que foi criado na favela do Sapo, morou em abrigo público, e hoje, onde é a sede da CUFA no Rio de Janeiro, foi um lugar que ele morou, que é embaixo do viaduto de Madureira. Ele morou na rua durante alguns anos. A sede da CUFA do Rio é nesse viaduto, né? Então é algo muito simbólico pra gente e pra ele, inclusive, né?
Então... Muito bonito, né? Não, a história do Celso é algo incrível, assim, e muito inspiradora pra gente, né? O Celso é uma... eu costumo falar isso muito, e eu tenho certeza que as outras CUFAs dos outros estados também falam muito, que é um privilégio a gente poder estar próximo do Celso, a gente poder aprender com ele, porque ele é uma enciclopédia, é uma faculdade, é uma universidade ambulante, e a gente sempre está aprendendo muito com ele, né? Uma cabeça brilhante e solidária, né? Acima de tudo, né? Não descansa, e também não deixa ninguém descansar, mas pra gente é um privilégio muito grande. Agora, como é que é essa configuração de Brasília? Porque eu imagino que a CUFA em Brasília, fica essa discussão, Brasília tem favela, Brasília não tem favela, Brasília tem favela, o IBGE já mostrou que Sol Nascente é a maior favela do Brasil. Então, eu acho que essa discussão já está até superada. Mas tem uma configuração geográfica muito diferente dos outros estados. Isso gera mais desafios para a CUFA aqui? Sem dúvidas. Um parêntese, superada em partes. Ainda tem muitas pessoas que acreditam que esses territórios não são favelas. O pessoal prefere chamar de invasão, prefere chamar de qualquer outra coisa, mas é muito estigma negativo que esse nome carrega, que faz com que as pessoas não aceitem. Não tem favela em Brasília, isso não é favela, isso é uma invasão. Pô, mas é um termo muito mais pejorativo do que o termo favela. E as pessoas preferem mudar o nome do que aceitar que esses espaços também são espaços importantes e que geram economia local, que mexem com a economia local e que produzem e consomem também bastante, né? Mas pra gente é um desafio muito grande, até mesmo pela estrutura geográfica de Brasília. Existe o plano piloto, existe as RAs em volta e existe as favelas um pouco mais afastadas. É claro que tem alguns lugares que a gente atende em Brasília que não são necessariamente favelas, mas são regiões vulneráveis, que existe um déficit deixado pelo Estado e que a gente precisa atuar também, né? A própria Samambaia, por exemplo, economicamente, estruturalmente, a Samambaia, ao longo dos anos, tem crescido muito. Ao mesmo tempo que ela tem crescido, os espaços vulneráveis também têm crescido muito dentro da Samambaia. E a gente precisa atuar dentro desses territórios, né? A estrutural é um lugar que a gente tem uma atuação muito forte, porque existe ali a favela Santa Luzia. A própria cidade estrutural, ela tem diversos pontos ali bem vulneráveis. E claro que a nossa atuação dentro do Sol Nascente, por ser, né, uma favela de mais ou menos 150 mil habitantes. É uma loucura, né? Enfim. Agora, essa configuração geográfica da cidade, assim, mais apartada e essa coisa mais horizontal, isso dificulta o trabalho de vocês? Qual é a diferença? Porque você está sempre em contato com as outras CUFAs dos outros estados. Sim. Como é que é essa diferença de Brasília por esse aspecto mesmo da configuração da cidade? Essa dificuldade estrutural muito pela distância também, vamos supor, nós temos hoje espalhados em Brasília 18 bases da CUFA, né? Então, por exemplo, eu tenho uma liderança no Sol Nascente, que já é um líder comunitário, já é uma pessoa que tem uma relação com a região e que conhece, né? Esse é um dos critérios básicos para que uma pessoa seja uma liderança da CUFA naquele território. Ela precisa conhecer, precisa ter relacionamento, então... Entender os códigos, né? Entender como é que as coisas se desenrolam ali dentro e ter relações ali dentro também, né? Exatamente, ela precisa saber se comunicar, se relacionar. Isso então, é respeitada também, né? Isso também é fundamental. Isso é primordial, porque a gente já... Claro, sempre acontece uma coisa ou outra dentro de alguma situação que essa pessoa precisa saber contornar, né? Então, nós temos 18 lideranças. Então, eu tenho uma liderança, por exemplo, Sol Nascente, eu tenho liderança em Planaltina, a gente tem liderança no Varjão, a gente tem liderança em Itapuã, Samambaia, Gama. Então, são pessoas que fazem, claro, com suas características diferentes, com até tipos de trabalhos diferentes. Tem gente que trabalha mais na área do esporte, tem gente que atua mais na área do empreendedorismo, tem gente que atua um pouco mais na área da música. Então, a gente tem perfis diferentes, mas que se somam e se completam de uma certa forma, né? Então, a gente tem essa dificuldade em relação à distância de alguns projetos. E, infelizmente, Brasília não contribui muito para a questão da mobilidade urbana mesmo, né? A gente tem dificuldade de mobilidade urbana nesses territórios. Então, quando a gente faz um projeto, a gente busca locais que facilitem esse acesso para as pessoas. Isso é bem complicado. Mobilidade Se eu tenho um projeto que eu quero atingir todo mundo que eu digo assim, todas as lideranças da CUFA, se eu faço ele, por exemplo, na Ceilândia, ali no Sesc da Ceilândia, quem mora em Planaltina vai ter muita dificuldade de conseguir chegar. Então, isso é um desafio para a gente muito grande, conseguir conciliar a participação dessas pessoas que moram em regiões tão distantes e que têm essa dificuldade ainda de conseguir a mobilidade se locomover, é um calcanhar de Aquiles em Brasília, de fato. A gente está falando muito do trabalho da CUFA, como é que ela desenvolve esse trabalho, e é uma central que tenta transformar o morador num protagonista, dar instrumentos, não é uma coisa, porque quando fala CUFA, às vezes as pessoas pensam, é assistencialismo, é cesta básica. É claro que comida é fundamental e é importante dar assistência a quem está passando
passando fome, quem está passando necessidade. Mas a CUFA não se resume a isso. Ela dá esses instrumentos para que essas pessoas possam ter as rédeas da própria vida. E aí eu queria entrar na cultura. Como é que a cultura entra nessa história? Chegou a vez da Quebrada mostrar o seu talento empreendedor na Expo Favela Innovation Brasília, a maior feira de negócios da favela. Na verdade, a CUFA, ela, desde a fundação, eu estou na CUFA fazem 10 anos, a CUFA existe há 22, 23 anos. A CUFA nunca fez um trabalho de assistencialismo, né? Desde a sua fundação. O Celso sempre falou muito isso pra gente. E quando eu comecei a atuar na área social, eu fundei uma ONG há 13 para 14 anos atrás. E aí o meu trabalho era basicamente assistencialista, né? A gente atendia creches, orfanatos, asilos, a gente fazia ações Dia das Crianças, Natal, Páscoa, sopão, rodoviária, hospitais. Então a gente passou aí mais ou menos 3 a 4 anos fazendo ações assistencialistas. Quando eu entro na CUFA, meio que dá uma virada, né? Uma virada na minha cabeça, inclusive, porque até então eu não sabia muito como é que funcionava o terceiro setor. Claro que depois eu fui estudar, pesquisei, comecei a entender como é que funcionava. Mas eu não sabia, não conhecia muito sobre esse universo. Então, o próprio Celso me apresentou uma outra realidade de como você ajudar de fato para que essas pessoas se tornassem protagonistas através da capacitação, da instrução, da oportunidade. Ninguém quer ficar vivendo de cesta básica, essa é a grande realidade. As pessoas não querem ficar vivendo de migalhas. As pessoas querem poder chegar no mercado e comprar aquilo que elas querem escolher, elas querem chegar no shopping e poder comprar uma roupa. Essa condição ela é muito ruim para todo mundo. Tanto para quem está doando, quanto para quem está recebendo. Só que quando veio a pandemia, a gente entendeu a necessidade de participar desse momento, porque as pessoas... Era uma situação limite, né? Tinha gente que estava realmente passando muita necessidade. As pessoas, né, que a gente atendia nos projetos começaram a nos procurar pedindo socorro. Claro. E aí a gente criou um projeto chamado CUFA contra o Vírus, onde a gente já tinha relação com diversas empresas que começaram a enxergar na gente uma referência para chegar nessas pessoas, né? E aí a gente fez um trabalho gigante. Eu costumo dizer que o período que eu mais trabalhei na CUFA foi durante a pandemia. E eu lembro de cenas assim muito emblemáticas assim durante a pandemia, de eu andando, sei lá, bem naquele pico mesmo de lockdown ali, né, de quarentena. Eu numa quarta-feira, 6 horas da tarde, andando na IPTG e não tinha ninguém, não tinha nada assim. E aí minha mãe me ligando, falou, Bruno, vai pra casa, toma cuidado, né? Não sei o que. Eu falei, mãe, não tem como ir pra casa, tô com um carro cheio de cesta básica. Então a gente fez esse trabalho muito intenso durante a pandemia, mas que também mostrou pra gente uma outra realidade e que foi muito construtivo e muito importante, né? A gente não queria ter passado por isso, infelizmente acabou acontecendo, mas a CUFA ela acabou crescendo muito porque a gente ganhou ainda mais confiança dos nossos parceiros, das pessoas que a gente atendia e também do próprio público que a gente atende, né? Passando a pandemia, né, a gente criou um projeto que foi muito importante, que veio muito do fruto do que a pandemia trouxe de negativo para as pessoas, né? A gente enxergou que a gente precisava gerar oportunidade de emprego e de renda para as pessoas que a gente atendia, porque a gente viu que muitas pessoas perderam seu emprego, fontes de renda, o autônomo não tinha mais como atuar em determinadas áreas. Então nós criamos 2 projetos, um que é o CUFA Empreenda, que já pega mais para o lado do empreendedorismo, para a parte da capacitação, realocação no mercado de trabalho, convencional, um pouco mais tradicional, e o Educação e Cultura, que é esse projeto mais na área cultural, né? Então, que é uma parceria com o SESC, Educação exatamente. e Cultura. Na verdade, o SESC é parceiro nosso em todos os nossos projetos, literalmente todos, né? O SESC está com a gente na Libra, na Taça das Favelas, no CUFA Empreenda, na Educação e Cultura, mas o Educação e Cultura foi pensado juntos, né? A gente teve ali um papo muito bacana com a diretoria e com o próprio pessoal do SESC da Ceilândia, e aí surgiu a ideia da Educação e Cultura, que é justamente para a gente formar novas pessoas nessa área cultural, que é um mercado ativíssimo e muito forte, muito potente em Brasília, mas que infelizmente não tem tanto incentivo ainda assim. Então, a gente conseguiu... E falta muita qualificação também, né? Às vezes você tem até a vaga, mas você não tem uma pessoa qualificada para ocupar aquela vaga. Exatamente. Então, é também uma maneira de você ligar essas duas pontas, né? Quem está precisando daquele funcionário, qualificar gente para essa cadeia produtiva da cultura que é muito fértil, né? Perfeito. A ideia da Educação e Cultura, a CUFA está diretamente ligada e próximo, né, dos projetos culturais, das pessoas que trabalham nesses territórios, nesses espaços. Quando a gente pensa um novo projeto ou uma nova ideia, ou até mesmo em introduzir alguma coisa em um projeto que já existe, a gente faz essa imersão nos territórios, a gente busca essa relação direta e próxima com as pessoas que vão ser os nossos beneficiados,
pra gente ouvi-los também, entender, cara, qual a necessidade, Quais qual as qual a demanda que tem demandas? agora. Por mais que eu tenha já uma experiência e um conhecimento, mas a gente entende que essa soma das necessidades, dos conhecimentos e da vivência das pessoas, ela contribui muito para que a gente faça algo mais assertivo. E cada lugar tem sua particularidade, né? Com Incrível, certeza, né? com Assim, certeza. a gente tem muitas Brasílias dentro de Brasília, né? Com certeza. Porque cada região administrativa tem uma característica, tem o seu jeito, tem as suas demandas, tem as suas particularidades. É incrível. Exatamente. E aí a ideia do Educação e Cultura veio, nós temos a nossa produtora, que é também minha grande amiga, que é a Mirela Dias, mais conhecida como Lela do Cerrado, e ela já tem um trabalho na área cultural, ela é professora de artes cênicas, ela é da área da cultura, da área do teatro, é professora, e ela também trouxe uma contribuição muito grande para a Educação e Cultura, e ela que é a linha de frente ali do projeto. Claro, temos várias pessoas envolvidas, o Rafa Sou, tem muita gente bacana, mas quando a gente construiu o Educação e Cultura foi justamente pensando nesse público que a gente entendeu que não tinha muita capacitação qualificada para esse público, né? A gente sabe que existe um mercado, mas falta qualificação. Então criamos ali um projeto com diversas áreas, diversos tipos de Tem quanto capacitações. tempo já o Educação e Cultura? Ele finalizou no ano passado. E como é que foi? Eu queria que você contasse como é que foi esse fechamento dessa primeira turma do Educação e Cultura. Porque é uma galera que se reúne e tem esses cursos, todo esse preparo no Sesc da Ceilândia. Perfeito. E aí Exatamente. vocês usaram o teatro do Sesc da Ceilândia para fazer um fechamento foi com muito chave de especial. Ouro. Foi bem emocionante, assim, na verdade, porque a gente acompanha, assim, né, o dia a dia e a importância que aquilo tem para muitas pessoas, né? A gente teve cursos na área de teatro, fotografia, tanto a galera que está no front como o backstage, né? Você pega o iluminador, maquiador, diretor de palco, exatamente. tudo isso, Então, né? E ao final do curso, era meio que como se fosse uma prova final, vamos dizer assim, eles tinham que montar uma peça de teatro, né? Era a Caravana da Ilusão, que era uma reprodução de uma peça já conhecida, e eles tinham que coordenar e atuar também na peça. Fazer tudo, né? Fazer tudo. É claro que a gente tinha o cenário até a apresentação, Isso. todo... A gente tinha um coordenador geral ali, né? Mas basicamente a mão de obra era toda deles, né? Num dos teatros, eu diria hoje, o melhor teatro de Brasília, que é o Teatro Newton Rosa. Tanto é que a gente já fez várias coisas ali, né? 2 finais de Top Cufa, o próprio Educação e Cultura. Um Teatro Nacional fechado, eu acho que não tem páreo, né? Eu concordo plenamente. Tanto é que a gente, sempre que precisa fazer algum tipo de atividade que precisa de um teatro como ele, a gente já recorre lá pro Valcites, recorre pro Guilherme, e a gente utiliza bastante. Então, eles montaram essa peça e apresentaram ao final do projeto. A gente montou ali algumas sessões, vamos dizer assim, né? E aí a gente foi circulando os atores para que todo mundo pudesse participar. Cada sessão tinha um elenco diferente, para todo mundo pisar no palco. Exatamente. E que foi legal. Bem emocionante, porque os pais foram assistir, aí a família. Ixi, aí foi. E muitos deles nunca tinham apresentado uma peça, nunca tinham entrado no teatro. Eu acho que alguns do público nunca tinham entrado no teatro, né? Para ver uma peça. Exatamente. Então também tem essa magia, né? Não, e foi lindo, assim. O café não costuma falhar. Agora, a gente olha, assim, normalmente quando a gente fala, né, de uma apresentação, de uma peça, a gente sabe o poder de emocionar e de comover que tem esse tipo de apresentação. Mas não se encerra aí, não fecha aí, né? Porque abre uma perspectiva real de trabalho e de transformação de vida para muitas pessoas ali. Sim. O objetivo principal é esse, o que a gente estava verdade. Conversando antes, né? A CUFA ela tem muito essa atuação de formar pessoas para que elas produzam também dentro daquilo que a gente está construindo, né? Então, eu tenho pessoas que atuaram na Educação e Cultura que provavelmente vão estar trabalhando na próxima edição, né? Então, no CUFA Empreenda, a gente tem pessoas que foram formadas no CUFA Empreenda que hoje trabalham na nossa equipe, que já atuaram em projetos com a gente. E como a gente tem algumas relações, algumas conexões, a gente inclusive vai indicando para algumas pessoas também. Vai conseguindo encaixar no mercado de trabalho, fazer né? encaixe. A gente teve isso, por exemplo, no CUFA Empreenda, que a gente criou uma parceria com o pessoal da Starbucks e eles, ao final do curso, a pessoa que estava dando um dos cursos abriu e falou, ó, eu vou abrir algumas vagas aqui, não para contratar vocês, mas para vocês participarem do processo seletivo. Mas como vocês estão sendo formados aqui por mim,
com certeza vocês vão ter ali Vamos largar na frente. maisinho a mais para poder entrar nessa vaga, porque tudo aquilo que vocês estão vendo aqui é o que eu peço lá para os meus funcionários. Que legal. Então, que já passou o processo seletivo, né? Já foram selecionados. Então, são várias relações que a gente vai construindo com grandes parceiros que proporcionam essa oportunidade. Aconteceu isso ontem, cara. Foi bem legal, assim. Eu estava saindo do aeroporto, eu voltei da Expo do Rio de Janeiro, e a gente tem um projeto chamado Top Cufa, que é um concurso de beleza. E na edição do ano passado, eu vinha tentando fazer isso já há alguns anos, e desde 2017, na verdade. Porque eu sempre fiquei pensando, cara, qual é a nossa referência maior no mercado da moda no Brasil? Pô, pra gente é o São Paulo Fashion Week, que é um grande evento e tudo mais. Sempre tentei levar os finalistas do Top Cufa, os campeões do Top Cufa, né, que são para meninos e meninas que moram nos territórios que a gente atende, pro São Paulo Fashion Week, e nunca tinha conseguido. E ano passado a gente conseguiu levar os campeões. Foi, assim, uma experiência incrível. Imagino. Para mim foi algo, assim, além de ser muito gratificante, a gente poder conseguir realizar coisas que a gente vem buscando, mas poder proporcionar isso para eles é algo incrível. Então, para eles ainda, a maioria deles nunca tinha nem saído de Brasília. Então, a gente via ali para eles aquele momento, a emoção, né? E tudo mais. Então, foi algo muito importante. E aí, eu saindo ontem do aeroporto, e aí tem a parte de bagagem ali, que você vai tirando a bagagem, tem um painel em cada... Eu não consegui tirar foto porque eu fiquei tão, assim, extasiado na hora, que eu não consegui nem tirar o celular do bolso para tirar foto. E aí, quando abre, era uma propaganda de um banco, a cara do campeão do Top Cufa, que é o menino lá não tem ele preço, da Ceilândia. Né? E ele nunca tinha atuado, assim, na área mesmo de modelo, nunca tinha feito nada, mas ele é um menino bonito pra caramba, alto. Cara, quando eu vi aquilo ali, pô, eu falei, você passa um filme na cabeça, né? Com pô, certeza. Gente, tá valendo a pena tudo isso, né? Então, pra gente é uma satisfação muito grande, né? É aquele retorno que não tem preço, que a gente fica assim... Gente, Exatamente. Que bom, né? Que bom, as coisas estão dando certo, né? É aquilo que a gente fala muito, né? Às vezes isso fica muito no campo da teoria, mas quando a gente consegue ajudar uma pessoa que seja com aquilo que a gente está fazendo, já é algo fantástico. Se a gente consegue transformar a vida de uma pessoa, já é algo muito importante. Imagina quantas vocês não estão transformando com a Cufa, né? Sensacional. Eu queria que você falasse um pouquinho da Expo, que você foi agora para o Rio e vai ter uma em Brasília. Nos dias 2 e 3 de setembro, aqui no SESI Lab. Não fique de fora dessa. A Expo Favela é um grande evento, já nasceu gigante a Expo Favela, na verdade, né? A CUFA sempre atuou muito em vários campos, né? Empreendedorismo, inovação, tecnologia, capacitação, educação, só que isso muito de forma separada e isolada. E aí o Celso decidiu unir tudo isso em um grande projeto. Então, a Expo Favela ela nasceu para que a gente pudesse mostrar o que está acontecendo no campo do empreendedorismo nesses territórios e para que a gente pudesse proporcionar um espaço de integração entre quem está empreendendo e criando coisas inovadoras nesses espaços, com grandes empresários, com investidores, com o público em geral. Porque empreender no Brasil já é muito difícil por diversas questões. Quando a gente vai para um território de favela, isso se torna muito mais complicado porque existe uma dificuldade de informação, acesso à informação. Tudo, né? Baixo não tem recurso. Até essa questão da mobilidade mesmo que a gente estava falando, mobilidade, influi, né? Então Tudo. tem vários pontos contra para que essas pessoas desistam daquilo que elas estão propondo. E às vezes são ideias geniais que morrem antes de acontecer. Exatamente. Né? Então, o nosso objetivo com a Expo é justamente a gente dar essa visibilidade e criar essa relação, esse espaço, né, de integração para que esses negócios consigam receber não somente ajuda financeira, mas a capacitação devida, a informação, a orientação devida para que esse negócio aconteça. A estrutura para ele florescer, né? Exatamente. Quando vai ser aqui em Brasília? Aqui, 1, 2, 3 de setembro, ali no espaço externo do SESI Lab. A gente vai montar uma grande estrutura ali. Que legal. E esse ano a Expo está acontecendo em 20 estados. Então a nossa ideia é que a gente faça aí essa pegada do empreendedorismo de favela rodar o Brasil todo. A CUFA é uma grande revolução do bem. É que bom que a gente tem Exato. isso, a gente fica assim aliviado e eu fico muito feliz de ver que a cultura tem um espaço tão expressivo dentro do trabalho que vocês fazem, porque eu acho que a cultura é um campo fértil e transformador, e absolutamente transformador. Mas eu queria encerrar
a nossa conversa te perguntando o que é Brasília para você. Você nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criado em Brasília desde Exato. muito pequeno, morou quase que a vida inteira em Taguatinga. Então, queria que você fizesse um recorte, ou falando de Taguatinga, ou falando de Brasília como um todo. Eu queria que você escolhesse alguma coisa para dizer o que é Brasília para você. Eu vou falar especificamente de Taguatinga, que é onde eu cresci, né? Onde minha mãe mora até hoje. Foi o local que nos acolheu ali, né? A gente tem grandes amigos. Eu vou toda semana em Taguatinga. Brasília é um local de muito acolhimento, porque a gente tem pessoas de diversos territórios do país, né? Não só em Taguatinga, mas Ceilândia é um grande exemplo disso. É um berço de muita cultura, né? Como você está falando, o próprio hip hop, o próprio rap. A CUFA fez com que eu conhecesse diversas Brasílias diferentes, né? Vamos dizer assim. Eu sou cada vez mais apaixonado por Brasília. Muita gente pergunta, Bruno, mas você tem vontade de sair de Brasília? De forma nenhuma. Eu sou apaixonado por isso aqui. Eu amo Brasília e amo trabalhar em Brasília, né? Ainda mais com o que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje e espero poder, com o pouco que eu possa fazer, contribuir para que Brasília seja cada vez mais, não só bonita em termos de estética, né? Mas com pessoas que estão produzindo, que estão fazendo coisas novas, que estão querendo crescer. Isso é o espaço, na verdade, né? Acho que o nosso grande objetivo, isso hoje não falo nem como CUFA, falo como Bruno mesmo, né? Já é uma missão de vida para mim, é a gente poder proporcionar essa oportunidade para as pessoas que moram nos territórios que também são Brasília, fazem parte de Brasília, do Distrito Federal. Existe essa questão, né? Brasília, plano piloto, não sei o quê. Mas o nosso objetivo é gerar oportunidades, enfim. Então, não tem como eu falar de Brasília sem falar daquilo que eu faço por essa cidade. E tento um pouco que a gente consegue fazer, né? Mas eu acho que a grande questão é essa. Eu sou apaixonado por Brasília e pretendo continuar aqui, enfim, pelo resto da minha vida. Vida longa para o trabalho que você faz aqui, vida longa para a CUFA DF, nesse trabalho tão solidário para transformar a cidade numa cidade cada vez melhor. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com outra entrevista imperdível. Até lá!